Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos aprender aqui um assunto muito importante e interessante, onde ele trata da multiplicação e divisão de frações algébricas. Inicialmente, nós temos que saber o que é uma fração algébrica. Bem, uma fração será dita algébrica quando, em sua composição, aparecer pelo menos uma letra no seu denominador. Como assim? Eu tenho aqui essa fração e aparece letra aqui embaixo, tá? Lembrando que o denominador é referente aos elementos que estão embaixo na fração. Em cima pode até não aparecer, eu não coloquei aqui não, mas em cima pode até não aparecer letras, tá? Mas embaixo é obrigatório que tenha pelo menos uma. Tendo essa uma, então essa fração será chamada de fração algébrica. Agora, para que a gente possa resolver uma multiplicação de frações algébricas, a ideia é a mesma do que resolver a multiplicação entre frações numéricas. Como assim? A gente multiplica valores de cima com valores de cima, valores que estão embaixo com os valores que estão embaixo. Ou seja, a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Mas, de repente, inclusive aqui também neste exemplo, se você resolver a multiplicação de forma distributiva, ela pode te dar um valor muito estranho ou até mesmo desnecessário. O que eu te aconselho? Sempre que você for trabalhar com a multiplicação ou até mesmo a divisão entre frações algébricas, procure verificar se existe algum elemento onde ele é possível ser fatorado. Então verifiquem que aqui nessa multiplicação nós temos 3 delas. Olha só. Eu posso, de repente, fatorar este primeiro elemento, onde x ao quadrado menos 4x, existe a fatoração pelo fator comum em evidência. Também lembrando, pessoal, que de repente, se você não lembra ou não assistiu nenhuma aula sobre fatoração, nós temos várias delas aqui no nosso conjunto de videoaulas, tá bom? Depois você acompanha bem legal aí. Então, olha só, o que é o fator comum em evidência? É você achar de repente um número, ou uma letra, ou um monômio, com número e letra também pode ser, tá? Onde ele se repita em cada monômio que compõe essa expressão algébrica. Nesse caso aqui, repare que a letra x se repete em cada um desses elementos. Logo então, o x será o nosso fator comum. Agora, eu tenho o x e tenho o x ao quadrado. Qual deles? Sempre o que possuir o menor dos expoentes. Nesse exemplo, então, eu vou trabalhar somente com o x, beleza? E aí, em seguida, reparem, como é que a gente faz para verificar os elementos que ficarão dentro desses parênteses? Simples, eu vou dividir, ó. Dividindo x ao quadrado por x, eu tenho como resultado x. Se eu dividir 4x por x, o nosso resultado é 4. Sendo assim, então, o nosso parêntese será igual a x menos 4. E essa multiplicação de x por x menos 4 será a fatoração referente a essa primeira expressão. Eu tenho também a fatoração dessa segunda expressão aqui, ó. Eu vou até marcar aqui com asterisco para que você analise o que eu estou fatorando aqui, tá bom? Então, eu tenho 2x ao quadrado mais 2. Eu vou utilizar a mesma ideia da fatoração por fator comum em evidência, onde, neste caso aqui, nessa expressão, esse fator comum é o 2. E aí faz o mesmo esquema, eu vou dividir cada um desses elementos por 2. Ou, na verdade, quando a gente divide, é a mesma coisa do que fazer o seguinte, se eu tirar o 2 daqui, me sobra x ao quadrado. Se eu tirar o 2 daqui, não sobra ninguém, mas cuidado com esse não sobrar ninguém, porque, na verdade, é uma divisão de 2 por 2. E 2 dividido por 2 é igual a 1. Legal? Em seguida, deixa eu te mostrar a fatoração desse elemento aqui de baixo, onde o resultado eu estou colocando aqui de verde, tá legal? Então, olha só. Eu tenho x ao quadrado menos 16. Eu posso fatorar essa expressão utilizando o quê? A regra da diferença de 2 quadrados. Como é que a gente verifica isso? Essa regra só se aplica na subtração, não se aplica na adição, tá? Quando você tiver 2 elementos que possuem raiz quadrada exata, a fatoração será feita como?
eu extraio a raiz quadrada de cada um deles, portanto, a raiz quadrada de x ao quadrado é x, até porque x vezes x é x ao quadrado, tá? Então você pensa na ida e na volta. E a raiz quadrada de 16 é 4, pois 4 vezes 4 é 16. Depois que você consegue identificar cada valor referente à extração da raiz quadrada, você vai pegar esses resultados e colocá-los em soma e em subtração, entre parênteses separados pela multiplicação. Então, gente, dessas duas frações, o único elemento que não foi possível ser fatorado foi o denominador da primeira fração. O que não puder ser fatorado, então, você só repete. Agora, o que acontece? De todos esses elementos que nos sobraram, como todos eles estão envolvidos em multiplicações, eu posso, de repente, cancelar os termos iguais. E foi o que eu fiz aqui embaixo. Reparem, aqui eu cortei o x ao quadrado mais 1 com esse aqui de baixo. Beleza, está cortado. Assim como também eu cortei esse x menos 4 com esse aqui de baixo. Cortei o de cima com o de baixo. Uma coisa importante é você reparar é o seguinte, o ato de você cortar elementos só pode ser feito se você tiver elementos iguais, onde esses elementos possuam um em cima e outro embaixo. Ou seja, tem que ter um no numerador e outro no denominador. Se você tiver dois elementos iguais na mesma direção horizontal, como assim? Os dois elementos iguais no numerador ou os dois no denominador, você não pode cancelá-los, tá bom? Só se tiver um em cima e outro embaixo. Beleza. Já que eu cancelei, eu esqueço os elementos. Deixa eles para lá. E agora eu vou resolver a multiplicação com os elementos que me sobraram. Sendo assim, 2 vezes x, 2x aqui em cima. X mais 4 foi o que sobrou, repete aqui embaixo. Aí tu perguntas, professor, eu posso de repente cancelar esse x de cima com o de baixo? Não, porque esse x de baixo está envolvido em adição. Quando você tiver elemento ou elementos envolvidos em adição e subtração, eles não podem ser cancelados na tua fração, tá bom? Portanto, então, a multiplicação dessas duas frações me dá como resultado 2x sobre x mais 4. Vamos aqui para a nossa segunda ideia, que agora é a divisão. Assim como a gente resolve a divisão de frações numéricas, a ideia será a mesma para resolver divisão de frações algébricas. Como assim? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Mas, o que eu te aconselho? Antes de você inverter, procure logo ver se alguma expressão aqui ela pode ser fatorada. Onde aqui nesse caso, nós podemos fatorar o numerador da segunda fração. Então, repara que a ideia que eu vou usar aqui é a mesma ideia que eu utilizei com x ao quadrado menos 16. Quer dizer, eu vou fatorar mediante a diferença de dois quadrados. Para isso, basta você extrair a raiz quadrada de x ao quadrado e extrair a raiz quadrada de 9, onde a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x, pois, repare aqui comigo, eu estou extraindo a raiz de x ao quadrado. Quando no teu símbolo de raiz não aparece ninguém no índice, saiba que ele é igual a 2. E aí, devido ao fato de esse índice ser igual ao expoente do radicando, a gente cancela esses dois valores e também desaparece com o símbolo da raiz, ficando somente com o nosso radicando, o qual será o resultado dessa raiz quadrada. Assim como também a gente pode extrair a raiz quadrada de 9, cujo valor é igual a 3. Até porque, pessoal, 3 vezes 3 é igual a 9, tá bom? Sendo assim, então, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Como eu já tenho esses dois valores, a raiz quadrada de x ao quadrado e a raiz quadrada de 9, que são x e 3, eu vou pegar esses dois resultados, colocá-los em soma e subtração separados pelo sinal de multiplicação. Agora sim, eu fatorei quem era possível ser fatorado. Beleza. Vamos resolver a adição? A primeira fração se repete e a segunda fração inverte de posição. Sendo assim,
O 2x passará para cima e essa multiplicação passará para baixo. E agora a gente vai resolver o quê? A eliminação de valores iguais. Sendo que aqui eu estou eliminando esta soma de x com 3, assim como também eu estou eliminando aqui o x, mas na verdade é só o x aqui, tá? O 2 permanece. Então eu vou eliminar aqui só o x com esse x aqui de baixo. Por quê? Porque quando a gente tem letras e números juntos, entre eles existe uma multiplicação, tá? Então eu posso eliminar somente o x sem a necessidade de eliminar o 2 também, beleza? Então o x de cima com o x de baixo corta. Depois que você fizer todos esses cortes, vamos analisar os valores que sobraram. Aqui em cima sobrou somente o 2, aqui embaixo sobrou o 3, juntamente com esse parêntese aqui. E esses valores que sobraram, pessoal, você resolverá a multiplicação entre eles, sendo que, nesse numerador, como sobrou somente o 2 fica aqui em cima, sozinho. Aqui embaixo sobrou 3 e o x menos 3. Sendo assim, você coloca a multiplicação de 3 com x menos 3. Se você preferir, inclusive, nós poderemos resolver essa multiplicação aqui, ó, fazendo a distribuição multiplicativa. Então ficaria 3 vezes x, 3x, menos 3 vezes 3, que é igual a 9. Sendo assim, eu poderia considerar como resultado final dessa divisão esta fração em azul ou esta fração em alaranjado que eu acabei de te mostrar, tá bom? Ou seja, você pode deixar em forma de multiplicação ou, de repente, você pode resolver essa multiplicação também. Nada te impede. Beleza, pessoal? Então, nesta nossa aula, nós trabalhamos a multiplicação entre frações algébricas, assim como também a divisão entre frações algébricas. Lembrando que tanto a divisão quanto a multiplicação, se houver necessidade, sempre fatore alguma dessas expressões algébricas referente a numerador ou a denominador. Até porque isso facilitará muito a tua vida. Legal? Então, muito obrigado e tchau.